Números 9:15 diz o seguinte: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim sempre e acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, os israelitas acampavam, enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo. Eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, querido, obrigado, viu? Quer a nuvem ficasse no tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, conforme a ordem do Senhor partiam. Neste meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as ordens anunciadas por Moisés. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Deixe o Senhor ministrar no teu coração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, e eu tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração. Meu Deus, vem trazer clareza para a nossa mente. Meu Deus, vem acalmar o nosso coração, para que possamos ter o nosso coração agora como uma terra fértil, aonde a tua semente será lançada, meu Deus amado, e gerará frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Você que está de pé pode se sentar, em nome de Jesus. Quero ministrar ao teu coração, então mantenha a sua atenção, para que você não perca nada da parte de Deus. Amém, querido? Nesses dias que nós temos vivido, eu acho muito importante nós como um todo termos clareza das direções que o Senhor Ele traz para a nossa vida. Nós não podemos deixar, irmão, de forma alguma, com que a cultura da velocidade ou a era da velocidade nos impeça ou nos afaste de andar no ritmo de Deus. Amém, irmão? Hoje o tema da nossa ministração é justamente esse: andando no ritmo de Deus. Aleluia. Números capítulo de número 9, verso de número 15, a seguir é extraordinário, porque por diversas vezes o escritor, ele vai dizer: olha, quando a nuvem se levantava, os israelitas partiam. Quando a nuvem descia e ficava parado, então eles acampavam ali. Conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Então eles caminhavam no ritmo de Deus. Amém, irmão? Quando Deus queria que eles partissem, a nuvem subia e começava a caminhar, e aí eles desarmavam, todas as tendas, e ia, quer de dia, quer de noite. E no meio tempo, enquanto a nuvem estava parada, eles cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. E é importante, irmão, nós entendermos o ritmo de Deus para as nossas vidas. Amém?
O ritmo de Deus, talvez para o pastor Felipe, é um ritmo mais agitado, né? Mais doido. Mas para você talvez não vai ser. E talvez também quando o ritmo de Deus para o pastor Felipe for calmaria, for um paradeiro, para você talvez vai estar acelerado. Amém, irmã? Mas é importante nós entendermos isso, que eu, como pessoa, indivíduo, preciso caminhar no ritmo de Deus. Às vezes, gente, nós temos ou queremos, na verdade eu acho que hoje em dia principalmente, né, nesse mundo agitado e também, talvez eu diria que até desesperançoso, a gente quer ter o controle de todas as coisas. E é claro que isso é impossível. Nós não conseguimos controlar tudo, irmão. E por causa da falta de controle, muitos ficam ansiosos, muitos ficam desorientados, muitos vão, meter os pés pelas mãos e tentar fazer as coisas à sua própria maneira. Isso vai gerar desânimo, isso vai gerar frustração, isso vai gerar perturbação. Nós vivemos uma pandemia mundial chamada ansiedade, que tem arrebentado a vida aí de muitos, para não dizer quase todos, E para mim é meio incompatível tudo o que acontece, porque numa era onde se diz ter tanta liberdade, estamos reféns de nós mesmos. Numa era que se diz a era da liberdade, estamos cativos, presos numa depressão, presos numa ansiedade, presos numa síndrome de pânico. Por quê? Porque queremos controlar tudo e nós não controlamos tudo. Até mesmo muitos de nós querem controlar o ritmo de Deus. Deus, o Senhor precisa fazer isso hoje, porque se o Senhor não fizer hoje, irmão, Deus continua soberano. Amém? Deus, Ele continua soberano. Ele sabe quando agir, para que agir e em quem agir. Aleluia, irmão. E às vezes nós queremos controlar até mesmo o ritmo de Deus. Senhor, o Senhor precisa fazer para essa semana, o Senhor precisa fazer para o mês que vem. Senhor, eu quero isso para ontem. A gente está parecendo criança mimada. Criança não sabe esperar, irmão, é para ontem. É ou não é verdade? Não sabe. A gente até tenta, Tenta ensinar, filho, calma, não é para ontem. Eles não entendem que não é para ontem, eles querem para ontem. E às vezes nós estamos diante de Deus da mesma maneira. Senhor, é para ontem. Essa passagem nos mostra claramente que os israelitas, eles não tinham controle de nada, porque eles não sabiam quando a nuvem ia se mover, quando a nuvem ia parar, se era de dia, se era de noite, se era de madrugada. Uma coisa eles tinham certeza: precisamos andar no ritmo de Deus. Amém, irmão? Por que andar no ritmo de Deus? Porque o ritmo de Deus, irmão, traz para nossas vidas proteção. Porque o ritmo de Deus está completamente atrelado à vontade de Deus para as nossas vidas. Se andarmos no ritmo de Deus, consequentemente estaremos andando sob debaixo da vontade de Deus. E isso é importante, porque traz proteção. Caso eles não andassem junto com a nuvem, como que a nuvem ia os cobrir de dia? Refrescando, sendo uma sombra diante de um deserto escaldante. Se eles não seguissem a nuvem de noite, como eles iam se aquecer diante de um frio lascado do deserto? Porque era para isso que a nuvem, que era a representação do próprio Deus com eles, fazia. De dia trazia proteção contra o calor insuportável, de noite trazia aquecimento contra o frio insuportável. Então eu entendo, e aí você pode pensar diferente, não tem problema, que quando nós andamos no ritmo de Deus, nós estamos protegidos. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Quando eu falar amém, você só faz assim com a mão, assim, tipo um robô assim, só para eu saber que você está entendendo, Porque às vezes você não está entendendo. Se estiver muito alto, pede também, quiser abaixar, pode, viu? Porque eu não sei se está atrapalhando. Se não tiver, está tudo bem, está tudo certo, Mas andar no ritmo de Deus te protege, irmão. Protege o seu coração. Porque às vezes, se o Senhor acelerar, às vezes se o Senhor te concedeu o que você está pedindo para hoje, você vai desandar. Você não vai conseguir suportar, irmão.
Porta aberta é bênção, porta fechada também é bênção. Tem gente que diz: porta aberta é bênção, porta fechada é livramento. Não, porta fechada não é livramento, porta fechada também é bênção, porque o livramento é uma bênção. Amém, irmão? É porque a gente às vezes tenta, como que eu posso dizer, romantizar o negócio. A gente fala: não, irmão, não preocupa não, que porta fechada é livramento. Não, irmão, porta fechada é bênção, porque talvez você não ia suportar o que te esperava lá do outro lado. Anda no ritmo de Deus que vai dar certo, porque conforme você anda no ritmo de Deus, Ele vai te estruturando, irmão. Aleluia. Ele vai te moldando, Ele vai revelando o seu caráter. É só você olhar a trajetória do pessoal, né? Durante essa travessia entre Egito e terra de Canaã. Como que o ritmo de Deus foi revelando corações, foi revelando caráter, foi revelando incontentamento com aquilo que Deus está fazendo. O povo tinha maná, reclamava, queria carne. O povo tinha sede, reclamava, Deus fazia e acontecia. Eles nem precisavam mudar de roupa, porque as roupas cresciam junto com eles. E mesmo diante de tudo isso, o tempo de Deus, irmão, traz revelação para nós mesmos, de quem nós somos. Andar no ritmo de Deus é incrível. Por quê? Porque Ele começa a nos revelar quem nós somos. E aí Deus não faz no nosso tempo, para mostrar o quanto que a gente ainda é ingrato. Deus não faz no nosso tempo, para nos revelar o quanto nós ainda somos imaturos. Não sabemos esperar o tempo de Deus, o quanto nós somos apressados, né? Deus não nos dá aquilo que nós estamos pedindo para ontem, para nos revelar o quê? Que nós não temos controle de absolutamente nada, irmão. Absolutamente nada. Que o Senhor está no controle, irmão. E sabe, talvez foi só eu, né? Que já aconteceu isso comigo. Quando nós, e principalmente nessa era que nós queremos ter o controle de tudo, a gente não gosta de surpresa mais, né? A gente quer ter o controle. Sair do nosso controle a gente desespera. Isso traz uma agitação dentro de nós. E quantos de nós não tomaram uma decisão precipitada ou errada que no dia seguinte se arrependeu? Agitação, a emoção à flor da pele. Será que só comigo que aconteceu isso já? Na hora da emoção eu comprar uma coisa que eu me arrependi no dia seguinte? Foi só comigo ou quem já passou por isso? Pastor, comprei um negócio na emoção, no dia seguinte falei: eu não devia ter comprado. Acabou o encanto, né? A gente brinca que com criança o encanto do brinquedo é 3 dias. Com adulto é um dia só, né? É da noite pro dia. Você comprou à noite, você se divertiu. No dia seguinte você lembra da fatura, aí você desanima. Você fala: nossa, cara, não era hora. O que é isso? Agitação. Não andar no ritmo de Deus. Porque o que é andar no ritmo de Deus? Se não dizer: Senhor, guia minha vida. Senhor, é para eu comprar. Senhor, é para eu ir. Senhor, é para eu me relacionar. Senhor, o que é para eu fazer? É para eu ficar parado? É para eu reagir? É para eu ficar calado? É para eu responder? É para eu falar? Agora é hora de eu ser um canal de bênção? Ou agora o meu silêncio será um canal de bênção? Isso é andar no ritmo de Deus, irmão. Exatamente como os israelitas não sabiam que hora iam acampar, porque não tinham o controle. E eu ouvi uma frase interessantíssima. Eu nem sei quem que é o autor dela, mas eu ouvi essa frase e eu achei ela boa demais. Aonde diz que a gente não controla tudo, mas de tudo que a gente controla, nós temos controlado tudo. Você entendeu? Vou repetir a frase. Nós não controlamos tudo, mas de tudo que a gente controla, nós temos controlado tudo. Porque, perceba, essa frase fez muito sentido para mim. Geralmente o que nos causa desconforto, ansiedade, né? Agitação, descontentamento com aquilo que Deus está fazendo, quando nós vamos olhar, já é coisas que nós não controlamos, né? Sim ou não? Não controlamos.
Por exemplo, eu não controlo eu indo sair para o meu serviço e meu pneu furar. Eu não controlo que horas que o pneu do meu carro, da minha moto vai furar eu saindo para o serviço. Mas o que é que eu controlo, pastor? A forma que eu vou reagir a isso. Amém, irmã? A forma que eu reajo eu controlo. O que aconteceu eu não controlo, irmão. Eu falei disso aqui há umas quintas atrás. Eu não controlo, ou domingos, não lembro. Eu não controlo a maneira que alguém me trata, mas eu controlo como eu vou tratar aquela pessoa, porque eu não sou ela. Parece que a voz ficou até mais bonita, né? Não tem como, garganta tá arranhada pra caramba, né? Me atura aí, irmão, que sua vozinha tá para rachada, né? A garganta deu uma pegada, mas tá tudo certo. Mas a gente não controla. Não controlo como o outro fala comigo, mas eu controlo como eu respondo. Por isso que Provérbios vai nos ensinar: a resposta branda, ela desvia o furor. E você acha que a resposta branda vem quando o outro já está falando de uma forma branda com você, irmão? É claro que não. A resposta branda, ela vem justamente quando alguém está te infernizando, quando alguém está enchendo o saco, quando alguém está irritado com você. Aí a resposta branda vem para desviar o furor. Eu não controlo o outro, eu controlo eu. Então nós não controlamos tudo, mas de tudo que nós controlamos, nós temos controlado tudo. Nós temos controlado o nosso tempo com Deus, nós temos controlado as nossas reações, nós temos controlado a nossa dinâmica de jejum. Porque um ponto interessante que também o escritor de Números frisou inúmeras vezes é que neste meio tempo, quando a nuvem parava, os israelitas cumpriam as suas obrigações para com Deus. Porque era o que eles podiam fazer. Eles não tinham controle quando a nuvem ia andar. Eles não tinham controle quando a nuvem ia parar. A única coisa que eles tinham controle é: quando a nuvem andar, nós vamos atrás. Quando ela parar e ficar parada, nós vamos cumprir a nossa obrigação para com Deus. Nós não temos o controle de quando Deus irá fazer. Mas tem coisas que eu controlo, como que me colocar de joelhos em oração todos os dias, apresentando a minha causa diante de Deus, me consagrar em jejum toda semana para matar a minha carne. Se eu controlo, eu pegar esse livro todos os dias para que ele seja bênção na minha vida e me instrua a maneira que eu devo viver, sou eu que controlo isso, irmão. Deus não vai aparecer para nós, irmão, dizendo: ei, meu filho, está na hora de orar. Deus não vai aparecer para nós dizendo: ei, filha, está na hora de jejuar. Faz tempo que você não jejua, Deus me livre. Não vai aparecer falando: ei, leia a Bíblia, né? Vá ao culto. Não, irmão, isso somos nós. Isso está no nosso controle, é nós que fazemos. Amém? Então é importante, irmão, nós frisarmos nessas coisas e entender isso, irmão, que embora eu não controle tudo, tem coisas que estão sobre o meu controle, e aí cabe a mim fazer. Estava sob o controle dos israelitas fazerem as suas obrigações diante de Deus conforme Moisés instruiu. Era o que eles podiam fazer e eles faziam. E muitas das vezes aquilo que nós podemos fazer, nós não queremos fazer e queremos que Deus faça. Irmão, Deus não vai orar por você, Deus não vai jejuar por você, Deus não vai ler Bíblia por você, irmão. Deus não vai fechar a sua boca, infelizmente, né? Bem que podia, de vez em quando, né? Quando a gente fosse falar alguma idiotice, Deus meteu um tapão na nossa boca para a gente ficar calado, mas Ele não faz. Por quê? Porque isso é algo que está sob o nosso controle. Entenda isso. De tudo que você controla, irmão, você tem controlado tudo. Porque se nós pararmos para pensar, repito mais uma vez só para você pensar, tudo aquilo que nos faz, como dizia minha avó, perder as estribeiras, já é coisa que a gente não controla, irmão. Já é coisa que a gente não controla. Não adianta eu ficar nervoso, porque, e o governo, irmão, não sou eu que estou sentado lá na cadeira da presidência, irmão. Pastor, mas tá ruim, tá difícil.
Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar esquentando a cabeça com isso? Claro que não, irmão. Eu vou continuar trabalhando, servindo meu Deus e clamando a Ele: Senhor, tem misericórdia da nossa nação. É o que eu posso fazer, é o que eu controlo. Em nome de Jesus. Sabe, irmão, nós precisamos entender que de forma alguma nós vamos controlar o ritmo de Deus nas nossas vidas. Tem semana que o Senhor vai nos acelerar. Aquilo que Ele não fez um ano, às vezes Ele faz de uma semana e a gente fica assim: meu Deus, é coisa demais, Senhor. Peraí, deixa eu discernir. Tem semana, irmão, que você pode esmurrar o céu, né? É igual fala a música do pastor Felipe, né? Mas parece ter um teto de bronze, você não sente nada, você não ouve nada. Claro, quando eu falo no ouvir Deus aqui, é no sentido de direcionamento pessoal, né? Porque Ele fala todos os dias por meio da sua palavra. Mas direcionamento pessoal, às vezes você não ouve nada, você fica assim: meu Deus, e agora? Agora nada, irmão. Só cumpra as suas obrigações diante de Deus. A nuvem está parada, está tudo certo. Tem semanas que a nuvem vai correr, irmão, corra atrás dela. Tem semanas que a nuvem vai ficar parada. Pastor, o que é que eu vou fazer? Cumpra as suas obrigações para com Deus. Mais nada. Faz o que está no seu controle, irmão. Faz aquilo que está na sua mão para fazer, irmão. Em nome de Jesus, continue orando, continue lendo a palavra, continue jejuando, continue indo na igreja, continue trabalhando, enfim, continue fazendo aquilo que você pode fazer. Fazendo aquilo que está sobre o seu alcance. Para de preocupar, irmão, com aquilo que não está no seu alcance, irmão. Em nome de Jesus, às vezes a gente quer resolver o problema do mundo, irmão. Resolver o problema do mundo não está no seu alcance, irmão. Às vezes está no seu alcance ser diligente, sábio ou minimamente inteligente para resolver os seus problemas. Amém? Os seus, às vezes, está muito fácil de resolver. Pastor, problema no casamento. Tudo bem, irmão. Traz para dentro. Olha, faz uma visão panorâmica. Por que está causando problema no meu casamento? É influência externa? Vou cortar. É o jeito que eu respondo? Então você é mais paciente, você é mais brando. Vamos resolver. Isso está no meu controle. Às vezes a gente quer resolver o casamento do outro, mas não resolve o nosso. Olha que loucura. Às vezes a gente, e isso encaixa muito com as mensagens que nós estamos tendo aqui desde abril desse ano, né, quando nós tivemos a conferência de cura interior. Às vezes nós queremos resolver a igreja brasileira, irmão. Vamos começar pela Vale. A Vale está no nosso alcance, irmão. As igrejas do Brasil não estão, mas a Vale está, irmão. Nós estamos aqui, nós podemos resolver os problemas daqui. Nós podemos avivar uns aos outros, nós podemos animar uns aos outros, nós podemos ser mais profundos em Deus aqui, irmão. Aprender a perdoar, a não se ofender com facilidade. Isso são coisas que nós podemos resolver. E às vezes a gente está tentando resolver lá de fora, sem antes resolver aqui dentro, irmão. Você não consegue. Já dizia uma frase, né? O impossível a Deus pertence, irmão. O impossível você deixa com Deus, né? Às vezes você está querendo: pastor, mas a situação é impossível, mas eu vou entrar em guerra e ai que não sei o que. Irmão, deixa eu te dar uma dica do pastor Felipe: não entre em guerras espirituais que não são suas sem você ser convidado, irmão. Larga de ser bobo. Fiquei sabendo de não sei o que, vou encarar para fazer um jejum. Você vai se lascar, irmão. Você não sabe com que você está mexendo ou com quem. Calma, irmão. Não, pastor, mas Deus mandou, senti no coração, a pessoa compartilhou comigo, me pediu oração. Então entra, porque pode ser que a nuvem está andando. Então segue, mas tenha clareza. Como eu comecei essa mensagem, nunca foi tão importante nesses dias, irmão. Nós temos clareza do direcionamento de Deus. Para quê, pastor? Para nós não ficarmos como os israelitas no deserto. 40 anos, irmão, seguindo a nuvem, mas andando em círculo. Imagina, irmão. Estamos seguindo a presença de Deus, estamos seguindo a pessoa do Senhor, estamos andando em círculos, porque ainda não entendemos, ainda não mudamos, ainda não convertemos. Precisamos entender isso, irmão, em nome de Jesus Cristo. Sabe, precisamos perguntar para o Senhor, para a gente acabar: qual a sua vontade?
qual o ritmo do Senhor? Qual o ritmo do Senhor para a minha vida? Qual? Até as crianças sabem seguir o ritmo, irmão, vocês não sabem. Tá vendo? Uma criança segue o ritmo da outra, uma vai, passa ali embaixo, a outra já quer ir também, e que não sei o que, e às vezes Deus está fazendo a mesma coisa, Ele está indo e você não está seguindo o ritmo. Que uma criança faz com pureza, a gente não faz com consciência, irmão. Tudo fala. Amém, irmão? Tudo fala exatamente isso aqui. Seguir o ritmo, né? Eu acho maravilhoso. Por quê? Porque tudo fala. E às vezes nós não seguimos o ritmo de Deus. Deus está falando, filho, desacelera. E você, não, porque tem que fazer e tem que acontecer. E Deus está falando, desacelera, né? Ou separa ou eu te paro. Pastor Felipe teve essa experiência em março, final de fevereiro, para ser mais exato. Ou separa ou eu te paro, né? E Deus usando a vida da minha esposa. Felipe está muito acelerado, você vai dar um trem. Felipe está muito acelerado. Felipe, calma, você está muito agitado, está muito nervoso, está ansioso, não sei o quê. Hospital, cirurgia, não teve para onde correr, irmão. Por quê? Às vezes é Deus falando, calma, aquieta, irmão, ainda não. E você está lá, não, mas é agora. E eu vou fazer, eu vou acontecer. E não vai dar certo, irmão. Por quê? Quem prevalece contra a vontade de Deus, irmão? Gente, é doido. Eu gostei de uma das coisas que eu aprendi com o pastor Anderson, foi justamente isso, né? Que é aprender a ler os versículos ao inverso também. Ele é muito doido, né? E aí ele fala que existe o versículo, e realmente há, né? Romanos capítulo número 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz, agora lê o contrário. Se Deus é contra nós, quem será por nós? E aí? E às vezes Deus está contra a nossa vontade, irmão. Está falando, não, filho, peraí, não vai dar certo. Você ainda não tem capacidade. Não, Senhor, mas eu preciso ganhar, né? Muito dinheiro. Você não tem capacidade para administrar muito dinheiro. Não tem. Às vezes é o jovem, o adolescente, né? Não, Senhor, mas eu quero namorar, eu quero casar, filho. Se você fizer isso agora, você vai estragar sua vida emocional. Você vai se arrebentar. Mas por que a gente entra nessas furadas, pastor? Por que a gente às vezes até ganha um bom dinheiro e perde tudo? Por que às vezes a gente entra num relacionamento e só se decepciona? Porque não perguntamos a Deus, Senhor, em que ritmo estamos andando e qual que é a sua vontade para essa estação? Para essa. E aí eu acho interessante, que aí para a gente caminhar não, já estamos no fim, né? Mas para a gente encerrar, eu acho interessante uma frase que eu li também. E eu vou falar onde que eu li, no posto de saúde. Não sei quem que é o autor dessa frase. Mas irmão, tudo fala. É incrível. Quando você começa a entender que Deus usa tudo para falar com você, irmão, você começa a ficar mais esperto, irmão. Pastor, Deus não falou comigo, né? Que a mulher não prestava e que ia chutar minha bunda. Pastor, Deus não falou comigo que o homem era cafajeste, que não sei o que. Irmão, falou, ele deu sinais, ela deu sinal, você que não viu. Deus revela, irmão, para todo mundo. O Senhor não deixa a gente despreparado para nada. Por quê, pastor? Porque Ele ama, Ele cuida, Ele tenta proteger. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente sai da nuvem. A nuvem está parada, a gente está andando. A nuvem começa a andar, a gente fica parado. E não tem como dar certo. Então essa é a pergunta, Senhor, qual que é o ritmo? A nuvem está parada ou a nuvem está andando? E segundo, Senhor, qual que é a sua vontade para essa estação? Porque eu uso exemplos meus, irmão. Às vezes a gente não pergunta nada para Deus. Senhor, é para abrir essa empresa, não é para abrir a empresa aí, né? Não pergunta, vai lá, mete a cara. Às vezes não era tempo ainda, se lasca, né? É um dos nossos testemunhos primários. Senhor, é para fazer sociedade com pessoas tal, ou não é para fazer sociedade? Não perguntamos, entramos numa furada, irmão. Por quê? Porque não sabemos a vontade de Deus, irmão. E aí andamos de fora da nuvem, de fora do ritmo de Deus. E aí nós precisamos procurar uma saída urgente. Sim ou não?
Quem aqui já precisou de alguma coisa para ontem, urgente assim? Por causa de um problema que você mesmo criou. Incrível. Aí eu li no postinho de saúde, falei, eu vou usar essa frase na pregação, que eu gostei demais. E a frase diz assim: urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que o outro faça em tempo recorde. Urgente é tudo aquilo que você teve tempo para fazer, tempo para se organizar, tempo para pensar, para pedir direcionamento de Deus, não fez, né, irmão? Aí você quer que o outro resolva em tempo recorde, né? É eu falando de saúde com os cabeçudos aqui da frente, né? Uma vida inteira para cuidar, vamos controlar a alimentação, vamos malhar, vamos fazer alguma coisa. Não, menino, sabe nada não. Então tá bom. Aí depois a gente quer que o médico resolva esse problema, né, irmão? A gente quer que um remédio cura. Tipo, não, do nada, né? É igual aquele aluno, teve o ano inteiro para se esforçar para passar, não se esforçou. Aí chega no último bimestre, ele fala assim: então, professor, eu sei que a prova vale 10, mas não tem como a prova valer 94 não, porque é só isso que eu preciso para passar. Não vai, né? Não vai. Por quê? Teve tempo, mas não fez. E é nós buscando em Deus, só para você entender e a gente encerrar, é nós buscando em Deus uma saída urgente. Por quê? Urgência é tudo aquilo que nós tivemos tempo para fazer e não fizemos e agora quer que o outro resolva em tempo recorde. Deus, né? Tive tempo para preparar, pastor, para escolher melhor, tive tempo para orar, para jejuar, para ter discernimento, não fiz, entrei numa furada. Aí você vem na igreja, né? Aí a oração é: Deus, amanhã o agiota está batendo lá na porta da minha casa, toca no coração de Isaías para ele me dar 15 mil. Meu irmão, Isaías já está até fazendo tipo assim, não tem. Ninguém está te pedindo não, viu, irmão? É só um exemplo. Em nome de Jesus, está tudo certo. Não tem. Mas por quê? Porque houve um descontrole lá atrás. Você podia ter programado, você podia ter pensado melhor, podia ter pedido conselho, não fez, agora está lascado. Casamento é a mesma coisa, né? Tem tempo de consertar. Pastor, o trem está ruim, irmão, conserta. Irmão, vai lá, conversa. Irmão, chega junto, chama o pastor Demi que tem mais experiência, ele vai lá dar um aconselhamento e tal. Não, quer deixar o pau quebrar e de repente um anuncia, é divórcio. Um anuncia, é divórcio, não quero mais saber. Aí no outro dia você está nos pés de Jesus, né? Ai, Jesus, salva meu casamento. Aí eu imagino Jesus respondendo lá de cima: eu estou tentando, faz pelo menos um ano que eu estou falando. Senta, conversa, resolve. Não está legal, senta, conversa, resolve. Chama o pastor, chama a liderança, faz alguma coisa. Não quero fazer. Tudo bem, pronto, chegou nesse ponto. Agora você precisa de um milagre urgente. Por quê? Porque teve tempo para consertar e não quis. É o povo na porta do céu, né? Senhor, mas tem misericórdia, em seu nome fizemos. Não, peraí, eu chamei a atenção de vocês várias vezes. Vocês estavam praticando a iniquidade. Não tem como agora, irmão. Você consegue entender? Esse é o perigo de andar fora do ritmo de Deus. Nós vamos andar fora do ritmo de Deus, consecutivamente fora da vontade de Deus. Vamos criar um monte de problema enquanto nós estamos tendo o oportuno de caminhar sobre uma vontade que é boa, perfeita e agradável e nos protege. Mas como não queremos, porque somos de duas uma, ou imaturos ou rebeldes, nós criamos uma urgência. Eu falo muito de filhos aqui porque é uma necessidade da nossa geração, né, irmão? Acho que, eu não vou dizer nunca, porque nunca é muito, né? Mas as crianças estão sendo muito atacadas na nossa geração, né? Muito, enfim, sexualizadas e tal. E eu realmente não consigo entender esses pais que têm a vida inteira para incentivar os filhos a estarem na igreja, a estar num ambiente cristão, a ouvir música de Jesus, igual os meninos chegou ali falando: nossa, eu estou aprendendo a tocar essa música, me mostraram as músicas, negócio que eles estão aprendendo a tocar no violão, na bateria. Eu fico, cara, né, feliz, porque estão caminhando na presença do Senhor. Mas quantos pais negligenciam isso? Não trazem os filhos na igreja, não incentivam eles, né, a estar no meio cristão, deixa fazer o que quer, com quem quer, quando quiser, e depois cria um senso de urgência. Ai, meus filhos precisam converter para ontem, porque agora começou a usar droga e está dando trabalho. Ô irmã,
Aí, pastor, faz uma oração. Irmão, oração não é mágica. Eu vou orar. Para quem você chamar, você traz uma peça de roupa, uma foto, o que você quiser, eu oro, irmão. Mas oração não é mágica. Oração é diálogo, e diálogo vai criar-se um relacionamento. Você está me entendendo? Então é isso, oração nada mais é do que eu unir a minha fé com a sua e apresentarmos diante de Deus sua causa e entregar na mão dele. Senhor, se o Senhor quiser fazer para ontem, ele é poderoso, ele pode mudar, né, teu filho da noite para o dia, se ele quiser, irmão. Agora, se o Senhor também na sua soberania entender que vai levar um tempo, irmão. Pastor, e o que eu faço quando vai levar um tempo? Continue fazendo o que você tem que fazer, o que está dentro do seu alcance. Ou seja, continue cumprindo as suas obrigações para com Deus, assim como os israelitas faziam. Não sei quanto tempo o Senhor vai demorar nesse lugar. Vou continuar fazendo minhas obrigações aqui, está tudo certo. Quando a nuvem andar, eu vou andar, porque Deus me livre. Andar de fora do ritmo e da vontade soberana de Deus é viver em senso de urgência. E Deus me livre viver em senso de urgência, irmão. Como todo mundo aqui já falou que, né, passou por esse desespero de ter alguma coisa que precisava resolver para ontem, você sabe como é que é andar em senso de urgência. Você não descansa. É ou não é verdade? Todo tempo você está pensando, todo tempo você está aflito. Nossa, se eu fizer isso, será que vai dar isso? Se não der, que não sei o que, a conta não vai fechar. Não tem paz, irmão. E de verdade, o Senhor não te chamou para viver uma vida em falta de paz. Muito pelo contrário, quando nós vamos ver, né, tanto o fruto do Espírito, tanto quanto alguns outros atributos que o Senhor, Ele nos oferece, uma das coisas que Ele nos oferece é justamente isso, paz. Eu vos dou a minha paz, não igual a do mundo, mas a minha paz vos dou. Paz. O cristão precisa ter paz, né? Mas quando teremos paz? Quando caminharmos no ritmo e na vontade do Senhor. Porque o ritmo de Deus é perfeito, irmão. Ele está totalmente alinhado na vontade dEle. E Ele sabe o que faz. Amém? Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Guarda essa palavra para o teu coração, irmão. Embora muito simples, né, de fácil entendimento. De alguma forma, pelo menos para mim, profunda. Simples demais, mas para mim ao mesmo tempo profunda demais. Eu não vou falar que é fácil não, viu, irmão? Não é fácil caminhar no ritmo de Deus. Por que, pastor? Porque a gente não entende. Eu tenho entendido que caminhar no ritmo de Deus é você abrir completamente mão de entender e mão da sua vontade. Porque tem hora que você vai olhar para Deus e falar assim: Deus, precisamos acelerar. E Ele vai falar: daqui eu não saio. E você também fica quieto aí, você quase surta. Mas vale a pena, irmão, Ele sabe o que está fazendo. Tem hora que você fala: Senhor, se eu não falar agora eu vou explodir. E Ele fala: fica calado. Aí você quase morre. Isso é andar no ritmo de Deus, irmão. Isso é andar na soberana vontade de Deus. Não tem para onde fugir. Mas é o melhor caminho. Porque isso te protege. Até mesmo de você mesmo. Vai te revelar quem você é, vai te trazer estrutura, maturidade para suportar os demais processos. Amém? Feche os seus olhos, encurva a sua cabeça, deixa eu orar junto com você.